E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os, os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se alinhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim, era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros do Líbano, os cedros no jardim de Deus não podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fez com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora, e estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão, e deixá-lo-ão cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa deles desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno, e juntar-se-á aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que habitavam à sombra no meio dos gentios. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do jardim? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu que no ano do décimo mês, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Era semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e pisavas os teus rios. Assim diz o Senhor Deus: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra sobre a face do campo, te lançarei e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra.
E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e regarei com o teu sangue a terra onde nelas até aos montes e os rios se encherão de ti. E apagando-te eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus, e afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste, e farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os seus reis tremam, sobremaneira quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará, mas mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus, quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e ela for despojada na sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu que no ano do 10º aos 15 do mês veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faz-se-a descer a ela e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem à cova. A quem sobrepujas tu em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos, a espada cairão a espada. Esta está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que a socorrem, desceram, jazeram com os incircuncisos mortos à espada. Ali está Assur, com toda a sua multidão, em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. Os seus sepulcros foram postos às extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes, levaram a sua vergonha com os que descem à cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão, ao redor dela eles estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E levaram a sua vergonha com os que descem a cova, foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém, não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto era um terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom e os seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Esses jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá, e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, por isso jazerá no meio dos incircuncisos com os mortos à espada, fará a toda a sua multidão, diz o Senhor Deus.
E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, dizendo-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que te se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí tu, pois ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: